Olá, hoje eu vou falar de um tema que foi pedido por minha irmã Lulu. Eu falei num dos vídeos, já não me lembro mais qual foi o vídeo que eu falei, mas eu falei num dos vídeos recentes e eu disse que para mim, existia diferença entre felicidade e alegria, tá? Eu não considero sinônimos, eu considero dois conceitos diferentes. Baseada na minha própria experiência, que é como eu digo, né? Tudo que eu falo aqui é baseado no que eu aprendi estudando e vivendo, tá? Algumas coisas que eu digo têm respaldo em teorias de outras pessoas, outras não têm, só é da minha própria observação, tá? Essa tem uma mistura, ela é basicamente da minha experiência, mas eu fui dar uma olhadinha no que outras pessoas falavam sobre isso e percebi que não falam muito diferente não, mesmo os dicionários que fazem com que essas duas palavras sejam sinônimos, elas fazem pequenas diferenciações também. Então, bora lá. Felicidade. Antes de começar a falar do tema, eu quero lembrar que o curso que eu fiz, tá? O link tá na bio, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, lembrar disso, no curso Os Primeiros Passos para a Felicidade, tá? Onde eu falo do primeiro capítulo do livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. E que eu acho que esses pontos que ela coloca no primeiro capítulo, se a gente aprende de verdade e utiliza na vida da gente, a gente passa para essas palavrinhas aqui que eu coloquei. Felicidade, tá? Bom, a primeira diferença entre felicidade e alegria que eu percebi é que a felicidade é perene, ou seja, contínua. A alegria é oscilante. Não é toda hora que a gente está alegre, porque a alegria é uma emoção, né? E a felicidade é um estado mental. Como eu falei de uma outra vez, é a mistura da emoção com a razão, certo? Como é um estado mental, eu peguei aqui, de satisfação, eu percebi isso também, né? É como se a gente tivesse satisfeita com o que está acontecendo na sua vida. É suave a felicidade, tá? É suave, perene, como eu disse, contínua. É como se fosse um chão sólido que você pisa. E aí eu encontrei uma característica na internet que eu gostei muito. Capacidade de adaptação a novas situações. A felicidade dá isso mesmo. Mesmo que venha uma situação desconfortável, até triste, você tem, com a felicidade, quando você tem um estado mental de felicidade, de plenitude, ou como Louise Hay diz, né, de paz interior, a felicidade também é um estado onde a gente sente tranquilidade, calma, serenidade, continuamente, tá? Ela não varia de acordo... outra coisa que a felicidade tem. A felicidade, ela não varia, como eu disse, né? Como a gente tem se torna capaz de se adaptar muito rapidamente às situações que acontecem, a felicidade, ela não varia de acordo com os eventos externos, nem com os pensamentos internos. Ela não varia. É como se fosse o Sol. Eu estou dizendo que a felicidade é como se fosse o Sol no nosso sistema solar. Ele está sempre brilhando. Mas na Terra, tem hora que a gente vê o Sol e tem hora que a gente não vê o Sol. Quando a gente não vê o Sol, a gente está de costa para o Sol. O Sol está lá, brilhando. Só que a gente não enxerga. Para mim, essa é a variação de alegria e tristeza. Ou medo, ou raiva. Alegria com outra coisa, né? Quando medo, raiva, tristeza nojo, né? Estão atuando, a gente deixa de ver um pouquinho o Sol. no sentido da felicidade. Mas a felicidade está lá e ela está dando suporte para você lidar com todas essas emoções.
com mais tranquilidade, com serenidade, com lucidez, sem grandes picos. A felicidade, ela equaliza. Você não sente muito medo, muita raiva, muito susto, muito nojo. Aliás, nojo é uma coisa que é uma aversão, né? Um repúdio. Eu não tenho mais sentido em relação subjetiva, tá? Nojo eu sinto de pegar em coisa gosmenta, mas em relação, por exemplo, a atitudes humanas, eu hoje não sinto mais nojo, aversão, porque a felicidade, ela te dá uma capacidade de enxergar compassiva. E aí, quando você vê um ser humano agindo de uma maneira destrutiva, prejudicial, o que acontece na razão da gente, é uma compaixão daquela pessoa. A gente sabe que ela está, como dizem os budistas, tudo que ela está tentando fazer é alcançar a felicidade. É estar plenamente nesse estado de serenidade, paz interior, né? Humor leve, risonha, com a capacidade de se adaptar rapidamente às situações, autoconfiante, com relacionamentos ricos, que mais? Perceber que é sempre apoiado pela vida e pelas pessoas, um otimismo lúcido, tá? Talvez eu possa fazer um outro vídeo sobre otimismo, né? Não é um otimismo cego, que você não enxerga, que até tem aqui, ó. Quando a gente está em estado de felicidade, a gente consegue ver falhas, mas bem proporcionadas, sem superestimar, superdimensionar. Tanto as nossas falhas, como as falhas dos outros, como as falhas da existência de uma forma geral. Né? Então, quando a gente tem essa percepção ajustada, essa compaixão do outro aparece. Então, não aparece a ideia do, que nojo dessa pessoa. Não aparece mais, né? Agora, o medo, a raiva e a tristeza, eu percebo que ainda aparecem. A alegria fica de frente, né? A alegria fica sempre de frente. Mas quando existem situações que convidam, né, que ativam as emoções de defesa da gente, que é o medo, a raiva e a tristeza, a alegria também e o nojo também é uma emoção de defesa. Mas assim, a gente, isso é tudo mais suave. Não é uma raiva intensa, é uma raivinha. Não é um medo intenso, é um medinho. Ou até prudência, né? Transforma em prudência. Não é uma tristeza. Não, é uma tristezinha. Né? Então a felicidade, ela pasteuriza, né? Ela coloca em tom pastel todas as emoções. Pode parecer, para quem não está aí nesse lugar e acha que viver é ter emoções intensas, pode parecer monótono, chato, enfadonho. Mas posso te garantir que não é não, tá? Não é não. É um estado muito legal de estar. Eu tenho, como eu disse num vídeo anterior, né? Eu estou no meu apartamento novo, que eu construí, né? Recém-formado. E já estou nele há algum tempo, alguns meses, né? Não tem nem um ano que eu estou nesse apartamento mental. E ele é muito gostoso de estar, tá? Não tem nada monótono nele. Mesmo que as emoções não sejam intensas, elas sejam uma espécie de cosquinha, ficou muito melhor. Eu não troco o estado de felicidade perene e contínua por nenhuma emoção, nem alegria. Tá? Não troco isso por alegria intensa, nem por alegria intensa. E veja, nesse estado mental de felicidade, satisfação plena, né, paz interior, bem-estar, contentamento, é um estado mental, tá? Não é uma emoção. Depois eu vou dizer o que é uma emoção. Um entusiasmo, uma vivacidade, né? Que é muito legal. Ela varia. O entusiasmo e a vivacidade, ela varia. Vai ter momentos que eu tô mais assim, mas assim, momentos mais intensos, mas não nessa intensidade esfuziante, não, grande, que é a alegria, né? A alegria, eu fui dar uma olhadinha também na internet e eu percebi uma coisa. Todas as coisas que falam, todos os lugares que falam do conceito de alegria,
fala em palavras como extrema, excessiva, viva, intensa, né? Satisfação extrema, prazer excessivo, grande contentamento, vivo contentamento. Então, a alegria é esse estado alterado, né? Para cima, né? Uma elação, um estado de euforia por uma conquista, porque a alegria é uma emoção de proteção, mas ela é uma emoção de proteção de recompensa, né? Ela protege a gente nos recompensando a repetir a atitude e não se afastar. As emoções ditas negativas, medo, raiva e tristeza, nojo. Sim, outra coisa. Em alguns lugares, a maioria dos lugares fala de 5 emoções primárias: medo, alegria, tristeza e nojo. E alguns outros lugares, menos, falam de 6, acrescentam o susto, a surpresa, tá? Mas o básico são 5 e, na verdade, até 4. A gente varia muito nas 4, medo, alegria, tristeza e raiva. Tá, o que eu estava falando. Tá, de extrema. Então, a alegria é esse estado extremo de ânimo extremo, ativado por uma circunstância externa. Ou um pensamento interno, tá? Mas ele é ativado por algo. A felicidade não é ativada. A felicidade é instalada. E ela vai se tornando cada vez mais perene. Veja, eu não cheguei nesse estado de felicidade plena que eu estou agora do dia para a noite. Ela foi construída, como eu disse, é o apartamento. O que eu fiz primeiro? Eu limpei o terreno do máximo que deu, tá? Tem escombro ainda que eu vejo no meu terreno, mas assim, são pequenos escombros que não dá para me atrapalhar muito. Então eu limpei o meu terreno, ele ficou vazio, foi ficando vazio. E dali eu fui construindo um novo apartamento da minha escolha. Então, nesse novo apartamento, eu estou chamando de felicidade em que eu estou, né? Ou uma casa. Eu falo de apartamento porque eu digo que comprei na planta, né? Eu visualizei isso em outras pessoas primeiro, né? Principalmente nas pessoas ditas iluminadas. Eu imaginei elas, eu não conheço pessoas iluminadas, tá? A não ser eu. Mas assim, eu não conheço pessoalmente, eu li em livros, mas eu imaginei como poderia ser uma pessoa iluminada, tá? E dessa imaginação, eu criei uma planta. E eu fui construindo isso em mim. E como eu disse, faz poucos meses que eu passei a morar nisso. Ou seja, eu sou dona dessa felicidade, né? Eu não deixo de ver o sol mais, certo? No máximo, que acontece ainda, é o sol ficar menos luminoso, como se fosse um sol da Europa ou um sol do sul, daqui do Brasil. Não é um sol do Nordeste, que é tinindo. Mas a maioria das vezes ele está tinindo, tá? Quando ele não está tinindo, quando ele está enuviado, né? Quando tem nuvens nele, ele não deixa de ver. Tem luz, mas é como se a luminosidade ficasse menos, né? Aí eu olho, é um escombro normalmente da personalidade, a qual eu já não me identifico tanto, né? Eu não me identifico mais tanto com a personalidade Nanda, tá? Existe Nanda, e Nanda, que é a personalidade da vez, ela tem escombros, ainda pequenos, mas tem. Então, essa outra parte, que é plena, ela olha e ajuda a dissolver o escombro da vez para a personalidade. E a personalidade já não sofre mais tanto, né? A personalidade hoje, ela permite que a outra instância luminosa atue com muita rapidez, ela não cria tanta resistência, tá? E aí fica mais rápido de dissolver. Então, às vezes em minutos, é só eu perceber que tem alguma coisa, em minutos eu digo, ok, isso foi criado ou por um pensamento ou uma coisa que a personalidade viu. Tá tudo bem.
né? Não precisa ter isso, não precisa estar com essa emoção, você não precisa mais se defender, né? Existe uma instância maior que te deixa protegido, então, para que se defender, né? A emoção, como eu disse, são respostas químicas, neurais, que surgem quando o cérebro recebe um estímulo ambiental. Então, você está olhando uma coisa, lembrando de algo, ouvindo algo, e é acionado a ideia de perigo, risco. Daí, o cérebro aciona neurotransmissores, hormônios, e faz aquela modificação hormonal no seu cérebro e no seu corpo inteiro, que faz você responder. A resposta você sente como um estado emocional, que a gente deu nome de raiva, tristeza, medo e alegria e nojo, tá? Todas elas são para proteger a gente, são boas, estão a nosso favor. Como eu disse, as que a gente chama de negativa nos fazem nos afastar de algo. Medo, raiva, tristeza e nojo, a gente precisa mais se afastar do que se aproximar, né? E a alegria faz a gente se aproximar porque aquilo é bom para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem esse sistema autônomo que, sem a gente pensar muito, já cria um movimento, uma ação, porque emoção é uma ação. E ela dura muito pouco. Por quê? Eu digo que as emoções, todas elas, inclusive a alegria, elas são aplicativos muito pesados no nosso sistema, né? Elas gastam muita energia. Se você ficar com raiva, realmente, a emoção raiva por muito tempo, você vai precisar dormir. Você desliga, porque a emoção, ela desgasta muito o seu corpo. Todas elas, inclusive a alegria, né? Mesmo ela sendo prazerosa, porque as outras são desprazerosas, justamente para você se afastar. E a alegria é prazerosa para você se aproximar. Mas mesmo a alegria, ela desgasta. É um aplicativo... então, você não pode... É um aplicativo muito pesado. E aí você não pode ficar muito tempo nela. Então, ela sobe e ela vai descendo. Em alguns minutos, no máximo. Horas. Não passa de uma hora. Aí você pode me perguntar, Nanda, se passa de uma hora, por que eu fico dias, meses com raiva? Na verdade, você não fica com a emoção. Você fica com o sentimento. Que também é diferente de emoção. O sentimento é um aplicativo mais levinho. Tá? É um aplicativo levinho que você aciona com a sua memória. Tá? Você permanece com o sentimento... Não porque está acontecendo alguma coisa, mas porque a sua memória fica ligando lá. Ela fez tal coisa, eu preciso ficar com raiva. Aconteceu tal coisa maravilhosa. Aí eu sinto aquela suave bem-estar. Mas assim, se você prestar atenção, depois de uma hora, toda a emoção que você sente, vira sentimento e já não tem a intensidade que você tinha antes, né? Claro, quando você memoriza algo, e traz para a sua consciência a situação que provocou aquela emoção, o seu cérebro, como eu já disse também, não faz muita diferença entre o que está acontecendo realmente e o que está acontecendo na sua imaginação. Mesmo que esteja só acontecendo na sua imaginação, ele acha que é para ligar tudo de novo. Então pode vir, mas não vem do mesmo jeito, não. As emoções não aparecem do mesmo jeito. Então, normalmente, o que a gente sente depois de uma hora de emoção é sentimento já misturado com razão, com memória. E a gente até dá outros nomes para isso. Tem outros nomes, por exemplo. Eu lembrei de um agora. Para a raiva, quando a raiva desce, o que fica é ressentimento. É aquela, eu digo que é a raiva morna. É aquela coisinha que as pessoas às vezes chamam de ranço, né? Antipatia, né? É tudo raiva, tá? Às vezes eu estou com os meus clientes e a pessoa diz assim, aí você sentiu raiva, eu digo, aí você sentiu raiva. Eu falo, não senti raiva, porque as pessoas não gostam de achar que sentem raiva, porque a gente aprendeu que sentir raiva é ser mal. Até porque quando a gente sente raiva, a gente realmente quer o mal do outro. A gente quer se vingar, a gente vira o demônio quando está com raiva. E ninguém quer saber que é mal. Ninguém quer perceber-se uma pessoa maléfica.
E aí a gente diz, não é raiva, não, é mágoa. A gente acha que mágoa é menos... Mágoa coloca a gente numa posição de vítima. Raiva coloca a gente numa posição de ação. Mágoa coloca... Ou seja, se eu estou magoada, o mal foi feito por outra pessoa. Se eu estou com raiva, o mal pode ser feito por mim. Então eu prefiro dizer que estou magoada. O pessoal diz. E eu dizia também muito, hoje eu evito dizer que estou magoada. Eu estou com raiva mesmo. Né? Eu estou com medo, com raiva, com tristeza, certo? Eu não atenuo mais, porque não precisa mais. Eu hoje segui o conselho de Louise Hay, né? E me amo exatamente como eu sou. E eu não percebo nem que eu tenho falha. O pessoal diz, não, as falhas. Não tenho falha. Eu tenho comportamentos diferenciados para situações diferenciadas. Eu não, né? A personalidade. Nanda, a personalidade. Tem, porque tem que ter. É um ser humano. Né? Ela está encarnada, ela está condensada. Ela vai viver um tempo. Então, ela tem tudo que o corpo tem. E não precisa a gente ter medo, vergonha disso. Mau comportamento, eu tenho vergonha? Ainda tem. A vergonha é o sentimento que vem do medo. Tá? É o medo. Medo atenuado se transforma em vergonha. Tá? É medo. Tá lá de novo aqui eu. Deixa eu ver aqui. Toda vez eu me esqueço disso. E termino. Lá tô eu de novo. Não me lembro mais como é que eu apaguei isso da outra vez. Vou botar assim. Pronto. E vou. Toda vez que eu tô gravando, eu esqueço de colocar no Não Perturbe. Aí, quando vem uma mensagem do WhatsApp, aparece a tal da coisa. Mas agora eu vou conseguir fazer de novo. Toda vez eu esqueço. Mas eu vou me lembrar. Da próxima vez eu me lembro de desligar, de fazer o Não Perturbe. Tá. Então, eu estava falando das emoções, né? Então, a emoção, o sentimento é a resposta racional, né? Que a gente percebe, a gente já dá o nome. Afinal de contas, quando a gente está realmente sentindo uma emoção, a gente não nomeia ela. A gente age. Se eu conseguir nomear uma emoção, ela já diminuiu de tamanho. Inclusive, o Osho dá essa sugestão. Se você está furioso, tá odiando alguém, tá aquele estado de raiva extremo, simplesmente diga, eu estou sentindo raiva. E só a consciência de você estar sentindo a emoção, você já desce, meia raiva você desce. Você desce os degraus da intensidade do sentimento. Se você disser, eu estou triste, eu sei que eu estou triste, a tristeza diminui. Se você disser, eu sei que eu estou com medo, o medo diminui. Por quê? Porque você já colocou a razão nessa história. Não é só o sistema, a amígdala, né, do sistema límbico que está funcionando. Você colocou o lobo frontal, ainda você fez um mix, e aí você já diminui a intensidade da resposta. Então, o sentimento é isso. O sentimento é quando a gente consegue nomear. Tá? E pode nomear de raiva, não tem problema nenhum, como eu disse, não tem nenhum. A gente não é mal, nunca fomos. Quando a gente se comporta prejudicialmente, como eu digo, destrutivamente, significa que a gente está com medo. Aí é um medo, não é o medo só a emoção, tá? Porque o medo e a emoção também não pode durar muito. Mas a gente tem um medo imaginário, subjetivo, assim, imaginário, constante, que a gente chama de ansiedade, que é um estado de preocupação constante com o futuro, que também é uma programação cerebral dos nossos primórdios, de 200 mil anos atrás, mais ou menos. Tá? Quando a gente atingiu um nível de autoconsciência, a gente também criou esse sistema que também é um sistema de proteção. Ansiedade é quando você visualiza o futuro, mapeia ele e descobre tudo que pode dar errado. Por quê? Porque a gente se programa, se prepara e diminui as chances de ter um problema mais sério. Ele serve, ele é bom. Só que a gente liga ele e não desliga. Então fica cheio dos hormônios
do estresse, cansa. Como eu disse, qualquer emoção que você tenha, se você passa muito tempo com ela, você vai desgastando o seu corpo, o seu físico. Então você envelhece mais rápido, mesmo se você sente alegria. Você vai envelhecer mais rápido. Por quê? Porque é um aplicativo mais pesado. Felicidade não. Felicidade já é uma coisa mais levinha. Você pode ter e você... Pelo contrário, felicidade rejuvenesce. Alegria extrema, né? Que como ele disse, né? Aqui, satisfação extrema, prazer excessivo, grande contentamento. Se estiver na intensidade, você vai desgastando. E é isso que faz a gente envelhecer. É o desgaste mais rápido do condensamento, né, do corpo. Então eu recomendo vocês trocarem alegria por felicidade, que é essa satisfação suave. Eu acho que a característica da felicidade melhor é essa ideia de capacidade, eu adorei isso, capacidade de adaptação a novas situações, tá? Autoconfiança, gostar daquilo que possui, ânimo leve, né? Perceber que pode ter relações ricas e ser apoiada por essas relações, mesmo pessoas que você não conhece, porque veja, eu hoje me sinto apoiada pela vida, mesmo com pessoas que não me conhecem, ou que eu estou conhecendo da primeira vez ali, estão me vendo pela primeira vez. Eu confio que eu vou me conectar com o que ela tem de essencial, que não está na personalidade, está para dentro da personalidade. Isso eu aprendi no Brahma Kumaris, é uma escola de meditação que eu fiz. E ele diz assim: imagine que você é um ponto de luz aqui, localizado no centro das suas sobrancelhas. Você é esse ponto de luz. E assim como você é esse ponto de luz, todos os outros seres humanos também são este ponto de luz, um ponto de luz. Quando você estiver com uma pessoa, não se conecte com a personalidade dela, se conecte com o ponto de luz que ela é. Esse ponto de luz, ele é lúcido e ele não precisa se proteger, porque é por causa da lucidez dele. Se ele não precisa se proteger, ele não vai se comportar de maneira defensiva, ou seja, prejudicial. Entenda, todo ser humano que está se comportando prejudicialmente, destrutivamente, ele só está com medo, porque ainda não entrou em contato com o ponto de luz que ele realmente é. Quando ele entra em contato, ele sabe que não precisa ter medo de nada. Não porque coisas desagradáveis não podem acontecer ainda, coisas desagradáveis podem continuar acontecendo, mas ele sabe que ele se adapta rapidamente, ele tem criatividade, ele faz do limão a limonada. Então, ele vê as falhas bem proporcionadas, não superdimensiona, e ele olha para aquilo, ok, o que é que temos para fazer? Isso, isso e isso, depois esperar. E aí ele não se desespera. Ele desliga constantemente o mecanismo de ansiedade, que é a preocupação com o futuro. Por quê? Porque eu não preciso mais verificar as coisas que podem dar errado no futuro, porque eu sei que meu ponto de luz, que está ligado com a inteligência universal, que tudo sabe, tudo resolve, tudo soluciona, na hora vai me guiar para eu resolver aquilo. Então, para que eu preciso me preocupar? Para que eu preciso gastar minha energia antes do acontecido? Deixa acontecer. Quando acontecer. Não quer dizer que eu me torne uma pessoa imprudente, não cuidadosa. Não é isso, tá? Eu continuo prudente, cuidadosa, mas eu não antecipo desgraça. Eu digo, deixa acontecer. E quase nunca acontece a desgraça. A desgraça, na maioria das vezes, só acontece na cabeça da gente. Agora, de vez em quando, um ou outro estado mais dramático, vamos dizer, acontece na vida das pessoas, certo? E isso acontece, na maioria das vezes, porque a gente precisa, na minha opinião, tá? A gente precisa daquela situação para acordar para alguma coisa. Então, se eu sei disso, para que eu vou ficar com medo antecipado? Pelo amor de Deus, não fico mais, tá?
O medo agora que aparece em mim suave é só de algo que realmente está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, aí sobe primeiro aquele estado, que é o estado da personalidade, que tem ainda um cérebro com química. E aí ela sobe, daqui a pouco ela desce de novo rapidamente e eu começo a enxergar com clareza o que é que precisa ser feito. E acabou-se o drama todinho da vida humana. Né? Acabou-se o drama. Dá para andar na terra bem, tranquila, né? Confiante. E isso é felicidade, tá? Que é diferente de alegria. Então saiba, variou é alegria. Por isso que algumas pessoas falam, a gente não é feliz, a gente tem momentos de felicidade. Não. A gente não tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de alegria. Felicidade é uma coisa perene. E a gente, depois eu posso fazer um vídeo, porque a gente tem um caminho para a felicidade e um caminho para a infelicidade. Certo? E é a gente que escolhe. Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo isso, explicando. Quais são as ideias, as ações que levam a gente para a infelicidade? E quais são as ideias e ações que levam a gente para a felicidade? São dois caminhos. Todo mundo tem direito a percorrer um ou outro. Na maioria das vezes, a maioria dos seres humanos que eu conheço caminham no caminho da infelicidade. Mas não é porque você caminha no caminho da infelicidade que você não pode mudar o rumo, tá? A qualquer momento tem uma bifurcação para você voltar para a felicidade, tá? Eu também caminhei no caminho da infelicidade por muitos anos, décadas, 2 décadas. Eu caminhei só no caminho da infelicidade, mesmo que eu tivesse alegria. Outra coisa, uma pessoa infeliz pode ter alegria. Pode. Aí é a pessoa que diz, são momentos de felicidade. Não, eu sou infeliz, mas tenho momentos de alegria. Quando? Quando eu conquisto alguma coisa que eu acho que é interessante para mim. Quando as coisas estão de acordo com os meus desejos, aí eu sinto alegria, que é daí passa. Daqui a pouco você está de novo preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, assustado com alguma coisa, com raiva de alguma coisa, triste com alguma coisa, tá? Então não são momentos de felicidade, são momentos de alegria. Felicidade não alterna. Alternou não é felicidade. Alternou é alegria, tá? Alternou é alegria. Você memoriza isso e aí você fica observando. Eu também vou fazer um vídeo falando dos 3 pilares que eu descobri, assim, que eu percebi, né, sobre o autoconhecimento. Se não tivesse esses 3 pilares, não adianta fazer nenhuma técnica para mim. Tá? As técnicas ajudam quando a gente desenvolve esses 3 pilares dentro da nossa cabeça. Aí qualquer técnica pode funcionar. Mas se você não desenvolve esses 3 pilares, que eu vou falar em outro vídeo, porque provavelmente isso aqui já está por meia hora, tá? Você não vai ficar capenga, tá? O teu autoconhecimento vai ficar capenga, vai ficar manco. Você faz, mas fica claudicante, né? Então, bora lá. Felicidade e alegria. Se eu não falei o suficiente, que tem mais coisas que eu anotei aqui, mas eu não sei falar eu até boto aqui, mas eu não sei falar por plano. Eu só sei falar, inclusive eu falo muito melhor se não tiver nada escrito na minha frente. Mas hoje eu quis escrever porque eu tinha palavras que eu achava que era importante lembrar. Algumas palavras que às vezes eu não me lembro. Ok. Então curta, compartilhe, comente e lembra do curso. E se tiver alguma dúvida sobre se alguma coisa que eu falei não ficou entendida, ou se você acha que faltou alguma coisa de eu dizer sobre felicidade e alegria, que ajudaria você a pensar melhor sobre isso, aí você coloca nos comentários, tá bom? Até a próxima!